Salve galera, tudo bem pessoas queridas? Vamos dar continuidade nos conhecimentos do pentagrama, da partitura. Então nós já vimos que temos as linhas e espaços, e em cada linha e em cada espaço mora uma nota, e sempre é a mesma nota que mora em cada linha ou em cada espaço. Já aprendemos que as figuras musicais têm cabeças, e a cabeça é que marca a nota. Já aprendemos também que essas divisões chamam-se divisões de compasso, dividido pelas barras de compasso, e que ela divide em tempos para facilitar a contagem, para facilitar o músico, o instrumentista a se localizar dentro da música. Hoje nós vamos conhecer algumas figuras musicais, algumas porque não vou passar todas ainda. Elas têm formas diferentes, todas têm cabeça, e como já foi dito antes, as cabeças marcam as notas. Nós vamos conhecer a primeira figura, chama-se semibreve. Ela tem só cabeça, e a cabeça dela é vazada, é oca. E a semibreve, o tempo de duração do som de uma nota quando ela aparece é 4 tempos. Então vejam bem, se em cada divisão dessa nós temos 4 tempos, só vai poder uma semibreve em cada divisão. Vejam que eu já coloquei aqui, ó, uma na segunda linha, que é a linha da nota Sol. Essa aqui está no espaço entre a segunda e a terceira linha, é a morada da nota Lá. Aqui eu ainda não coloquei nada, porque nós vamos ver também que toda figura ela tem uma outra figura que marca a pausa, o silêncio. A música é feita de momentos de sons e momentos de silêncio. E os momentos de silêncio também são marcados. Para a semibreve, a figura de silêncio dela, eu sempre digo que é um chapéuzinho virado para baixo. Ó, lá na festa junina, quando a gente cumprimenta a dama, baixa o chapéu. Chapéuzinho virado para baixo, e dura mais tempo esse cumprimento. Ele dura também 4 tempos, só que em silêncio. E da mesma forma, apenas uma figura por divisão. Nós vamos fazer as durações das notas utilizando a palavrinha pão. Um alimento que eu adoro, eu acho que a maioria de vocês também gosta, né, de um pão. Então, vamos contar aqueles tempos, ó. Tem 4 tempos aqui. 1, 2, 3, 4. Mais 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Mais 4 aqui. 1, 2, 3, 4. E vamos cantar a palavrinha pão, seguindo a duração. Então aqui vai durar 4 tempos. Aqui também vai durar 4 tempos, só que em silêncio, só vou contar e não vai ter som. E mais 4 tempos. Vamos lá então. 1, 2, 3. Pão. Pão. Para quem já conhece as notinhas Sol e Lá, na flauta ficaria assim, ó. Ok? Agora vamos conhecer a mínima. A mínima ela tem a cabeça também vazada, como a figura da semibreve, mas ela tem uma haste, uma cauda, como a gente pode chamar. E essa figura, o tempo de duração dela, quando ela aparece marcando a nota, ela dura 2 tempos. 2 tempos, então em cada divisão dessa, eu conto 4 tempos, eu posso ter 2 figuras dessa por divisão. E a figura de pausa, de silêncio da mínima, novamente nosso chapeuzinho, só que agora na posição de estar na cabeça. Agora dura 2 tempos, então é um comprimentozinho mais rápido, é aquele que quem usa o chapéu só segura ele por um tempinho. Dura 2 tempos.
Então reparem que aqui eu já coloquei, ó, 2 mais 2, 4. 2 mais 2, que a figura, embora não faça o som, mas o tempo de duração é o mesmo. E 2 mais 2, então, ó, 2 mais 2, 4, 2 mais 2, 4, 2 mais 2, 4. Eu sempre vou contar 1, 2, 3 para começar, tá? 1, 2, 3. Pão, 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 pão. E nós já vimos então, ó, segunda linha, linha da nota Sol. Espaço entre a segunda e a terceira linha, nota Lá. Terceira linha, nota Si. Então nós temos, ó, Sol, Lá, Lá. Figura de pausa não tem nota, pode ser em qualquer local. Si e Sol. Vamos ver como ficaria na flauta. 1, 2, 3. Outra figura que agora vamos conhecer chama-se semínima. Ela tem a cabeça pintada de preto e uma haste, uma cauda. E quando essa figura aparece, ela nos diz que o tempo de duração naquela nota que ela estiver é um tempo. Legal, então, ó, se nós podemos ter 4 tempos em cada divisão e essa figura dura um tempo, nós podemos ter até 4 figuras dessa por divisão. E a figura de silêncio da semínima é essa figura. A gente brinca, diz que é um personagem do Walt Disney, o Zé Carioca, que tem, parece que é uma letrinha Z e uma letrinha C embaixo. Essa é a figura de pausa da semínima. Todas as duas duram um tempo. Essa um tempo de som da nota que ela estiver, essa em silêncio. Então eu já coloquei aqui uma sequência, ó. Segunda linha, segundo espaço, que é entre a segunda e terceira linha, entre a Terra e Marte. Então, ó, Sol, Sol, Lá, Si, Si, Si. Aqui eu coloquei para vocês identificarem que em algumas partituras vocês podem encontrar a haste viradinha para baixo, não vai influenciar, tá, galera? Geralmente, da terceira linha para cima, se usa a haste viradinha para baixo. Então vocês podem encontrar a nota Si nessa terceira linha, nossa linha vermelha do planeta Marte, tanto a haste para cima ou para baixo, não tem problema. Sempre vai durar um tempo com essa figura. E aqui temos uma pausa, ó. E aqui outra pausa. Então vamos contar, ó. Nós temos aqui 3 divisões, cada uma tendo 4 tempos. Se nós formos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E é tudo figura de um tempo, então tem que ter 12 figuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como é que ficaria falando a palavrinha pão? Vamos lá. 1, 2, 3. Pão, 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 pão. Tivemos 2 pausas, 2 pães em silêncio. Agora eu vou misturar um pouco dessas figuras que nós vimos, para a gente ver como elas se misturam na música mesmo. Fiz uma mistura, só para a gente ver, ó. Uma mínima que vale 2, 2 semínimas que vale 1 cada um. Então, ó, 2, 3, 4. Aqui outra semínima que vale 2 e aqui eu pus a haste viradinha para baixo. Também, ó, 2, 3, pausa de um silêncio, 2, 3, 4. Agora aqui uma pausa de mínima de 2 tempos. 2, 3, 4. Como é que ficaria falando a palavrinha pão? 1, 2, 3. Pão,
pão, pão, pão, pão, pão, pão. Se for na flauta, 1, 2, 3. Viram então, para a gente entender que uma partitura, o que acontece é isso. As linhas e os espaços marcam a morada das notas. Em cada linha e em cada espaço sempre a mesma nota que mora. Semibreve, 4 tempos. A figura de pausa de 4 tempos, chapeuzinho virado para baixo. Em todas as duas, 4 tempos. Essa com som na nota que estiver, essa em silêncio. Mínima, 2 tempos. A figura dela, chapeuzinho virado para cima, também 2 tempos, só que em silêncio. Semínima, 1 tempo. Figura de pausa dela, também 1 tempo.